Ave, patres et conscripti populi Romani. Salutationes, amici historiae Romane. Quaestio vobis, parati estis ad secundam partem Crassus contra Spartacus. Ita. Tá ótimo. Então, vamos lá, na parte final dessa violenta, terrível, triste até, mas deixe-me dizer, extraordinária história romana. Com este vídeo encerraremos a Terceira Guerra Civil, mas não vamos a encerrar ainda a vida de um dos protagonistas principais dela, ou seja, Espartaco. Nós, futuramente, voltaremos com outro vídeo para falar sobre as origens do Trácio até a sua chegada em Capua. Meus amigos, farei um prefácio breve, mas necessário. Como vocês perceberam, dividimos este documentário sobre a Terceira Guerra Servil em duas partes. O argumento é riquíssimo em detalhes, vocês podem imaginar, mas muitos deles, dos detalhes, chegaram até nós um pouco carregados demais de tempero. O que eu quero dizer é que, na verdade, essa necessidade de apimentar o conflito começou justamente com os próprios romanos. Afinal, uma história bem contada é garantia de entretenimento. Todo mundo sabe disso. E os cronistas antigos sabiam muito bem também que uma boa narrativa precisava de um protagonista à altura da magnitude do império. Para usar um escravo com esse objetivo, era preciso enaltecê-lo, trasformá-lo em um gigante, para que a vitória romana sobre ele fosse ainda mais gloriosa. Espartaco serviu perfeitamente para a criação desse mito. Um mito que atravessou séculos e continentes. Mas a verdade histórica é mais contida. Não há provas de que ele lutava pelo fim da escravidão como conceito universal. Ele lutava pela liberdade própria e a de seu povo, os seus homens, mulheres, idosos e as crianças. A imagem do libertador universal é uma construção posterior, um símbolo moldado para as revoluções modernas. Além disso, ao contrário de outros grandes conflitos de Roma, a Guerra Servil carece de evidências arqueológicas robustas. Não temos acampamentos preservados e não temos inscrições definitivas. O que nós temos é o consenso historiográfico. E é exatamente sobre ele que construímos esta narração. Se nós fôssemos nos perder em cada detalhe fantasioso, este documentário teria uma dúzia de partes, e não apenas duas. Um exemplo dessa confusão está na própria internet. Se você buscar agora o mapa da Terceira Guerra Servil na Wikipedia, este que você está vendo agora na tela, notará que ele, o mapa, aponta o fim de Espartaco na península do Bruttium, a atual Calábria. E isso aparece nas versões em português, inglês, italiano e outras. Já a Wikipedia francesa é mais fiel aos relatos de Appiano de Alexandria e Plutarco, situando o último embate no rio Silarus, mais ao norte, na direção de Nápoles. É uma contradição curiosa também. A mesma enciclopédia que mostra o mapa na Calábria oferece um link para a batalha do rio Silarus, como desfecho final de Espartaco contra o exército romano.
Portanto, diante desta confusão, eu diria até grave, Silaros de um lado, o Bruttium do outro, desconsiderem esse mapa por um momento. Daqui a alguns minutos vamos reconstruir de forma mais clara e próxima possível ao que Plutarco e Appiano nos deixaram, o que realmente aconteceu, segundo eles. Até agora, nós vimos como a maior potência do mundo antigo cometeu o seu erro mais fatal. Ao escravizar nações inteiras, Roma trouxe o inimigo justamente para dentro de casa. O que começou em 73 a.C., em uma cozinha de Capua com simples facas de açougueiro, tornou-se um incêndio que a República não estava conseguindo apagar. 70 gladiadores tornaram-se 10.000, depois 70.000. Sob o comando de Espartaco, um trácio que conhecia as entranhas da máquina de guerra romana, os escravos humilharam legionários, pretores e cônsules. Roma, a caput mundi, descobriu com terror que seus soldados sangravam como qualquer mortal quando enfrentavam homens que não tinham mais nada a perder. Mas o sucesso de Espartaco e seus homens trouxe o veneno da discórdia. Enquanto Espartaco olhava para o norte buscando o caminho da liberdade, além dos Alpes, seu braço direito, Criscio, desejava, ao contrário, o sangue e o ouro das vilas italianas. Portanto, a fenda se abriu. O exército rebelde se dividiu e Roma, enfim, parou de enviar apenas burocratas. Ela convocou o homem que todos odiavam, que ninguém queria do lado nem por um segundo em nenhum momento da vida, mas que todos necessitavam, Marco Licínio Crasso. E se todo incêndio precisa de bombeiro, quem melhor do que Crasso, acostumado a gerenciar diariamente a extinção de fogos em casas, ruas, bairros inteiros na cidade de Roma. O funil de sangue estava pronto e o desfecho começa agora. Na primavera do 72 a.C., o exército do cônsul Lúcio Gélio Publícola enfrentou os 30.000 homens ao comando de Criscio, e todos eles morreram na península do Gargano. Espartaco, informado da morte de Criscio, ficou extremamente chateado. Para prestigiá-lo, organizou jogos de gladiadores, mas com soldados romanos capturados e obrigados a lutar até a morte. Quem sobreviveria era jogado em uma nova luta imediatamente, sem recuperar fôlego. Aproximadamente 300 romanos foram sacrificados em honra de Criscio, o homem que Espartaco considerava, apesar de tudo, o seu maior amigo. Nos meses seguintes, ele enfrentou as legiões de Lentulus, antes, e Gélio depois. Derrotou ambos os cônsules e as águias romanas foram capturadas por mãos que antes carregavam apenas correntes. Roma agora estava em pânico total. Para quem pedir ajuda? Lúcio Licínio Lúculo, o aristocrata refinado, estava no Oriente. Ele era um general brilhante, extremamente culto, e um dos homens mais ricos de Roma. Daí vem uma expressão famosa, o banquete de Lúculo, e na web encontra várias recensões sobre isso se quiser explorar mais essa curiosidade. Na Ásia Menor com suas legiões, Lúcio Licínio Lúculo estava bravamente lutando contra o rei Mitrídates VI. Pompeu Magno estava longe, lutando na Espanha. Conhecido como o Jovem Açougueiro, Pompeu era o general mais popular e vitorioso da época. Mas ele não era um cônsul durante a revolta de Espartaco. Pompeu era um procônsul,
e estava na Espanha, esmagando a rebelião de Quinto Sertório. E quem era Quinto Sertório? Rapidamente vou abrir um parênteses, mas futuramente para ele também dedicaremos com maior prazer, sendo mais um grande personagem da história romana, dedicaremos um documentário específico sobre a história de sua vida. Na Espanha, Sertório fez algo de extraordinário. Em vez de agir como um invasor, ele se aliou às tribos locais, como os lusitanos e os celtíberos. Sertório era um romano, de corpo e alma, um general muito corajoso e habilidoso, um honesto militar, apenas com um defeito: grande fome de poder. Ele criou um senado no exílio e fundou escolas para os filhos dos chefes locais, vestindo-os com togas romanas. E vocês poderiam perguntar: e aí? Qual era o significado de vestir os filhos dos hispânicos com togas romanas? Ao vestir os meninos com a toga pretexta, a mesma usada pelos filhos dos nobres de Roma, Sertório estava dizendo: seus filhos não são bárbaros, eles são a futura elite de Roma. Isso criava uma conexão emocional e política. Os pais sentiam que suas famílias estavam sendo integradas ao sistema de poder da maior potência do mundo e não apenas sendo escravizadas por ela. Sertório não os conquistou então brutalmente e apenas com o aço, mas com o linho das togas. Educou os filhos dos chefes para que amassem Roma, enquanto os mantinha por perto para que os pais não a odiassem demais. Ele convenceu os espanhóis de que tinha um canal direto com os deuses através de uma corça branca que o seguia por toda parte. Por quase 10 anos governou a Espanha como se fosse uma Roma paralela, independente do governo central do mítico Lúcio Cornélio Sila, o primeiro cônsul que se tornou ditador, tudo normal até aqui, mas que transformou este cargo em poder absoluto, algo de muito perigoso. O Senado enviou generais veteranos para derrotá-lo, mas Sertório sempre os humilhou usando táticas de guerrilha. Foi por isso que enviaram o jovem Pompeu Magno. Fechado parênteses, voltemos em Roma com o pânico dos senadores. Aliás, mais um instante. Nessa altura da história de Espartaco, surge uma pergunta crucial e inevitável. É a mesma pergunta que um século e meio antes todos faziam após o desastre de Canas, quando Aníbal parecia ter o destino do mundo nas mãos. Por que não avançar? Por que não marchar de uma vez por todas sobre a cidade eterna? Espartaco estava enfrentando o mesmo fantasma que assombrou Aníbal, a terrível resiliência de Roma. Ele percebe que, apesar das vitórias, das várias vitórias depois da fuga de Capua, nenhuma cidade itálica romana se junta a ele. Toda a península sabia que o seu poderoso exército era apenas uma formação de excluídos sociais, de escravos, de desertores, de traidores e uma turba de desajustados recrutados de todos os lugares
mais ínfimos e abjetos. E Roma é um sistema de alianças que se recusa a colapsar. Portanto, marchar contra a capital sem apoio político nenhum seria um golpe no vazio. Estamos vivos hoje, seremos mortos amanhã. De qualquer forma, as crônicas de Plutarco e Appiano dizem que o exército de Espartaco e Criscio, naquela altura, tinha chegado a um número absurdo que ficava entre 70 e 120 mil homens. A cidade de Roma estava vulnerável e o Senado, in un atto di puro pragmatismo e desespero, teve que recorrer ao homem que era odiado por todos, mas que todos precisavam. É aqui que entra em cena Marco Licínio Crasso. E por que Crasso? Porque justamente o mais detestado de todos. Porque a guerra é cara. E Crasso era o dono do dinheiro. Podia comprar o que quisesse e podia financiar qualquer coisa. Ele não era um herói de guerra. Era um especulador imobiliário, um agiota de proporções gigantescas. Calcula-se que quase metade da população da cidade de Roma devia algo a ele. Mas Crasso tinha uma ambição que queimava mais que o seu ouro. Ele queria a glória. Ele queria ser respeitado como general e não apenas como o homem mais rico da cidade. Crasso aceitou o comando não para salvar a República, mas para dominá-la economicamente e politicamente. Ele financiou 6 novas legiões do próprio bolso, mas não buscava a justiça. Ele buscava o extermínio. Para Crasso, Espartaco não era um herói da liberdade. Era um prejuízo financeiro e uma afronta à propriedade privada que precisava ser apagada da face da terra o mais rápido possível. Após as vitórias contra Gélio e Lentulus, os escravos liderados por Espartaco estavam subindo em direção norte, próximo ao litoral do Mar Adriático. A ideia de Espartaco era subir na península para ganhar novos aliados que pudessem ajudar para levar seu povo para fora da península, atravessar os Alpes e devolvê-los às suas casas. Ele sabia que não se vence Roma ficando na Itália. Crasso, com suas legiões de aproximadamente 40 a 50 mil homens, enfrentou os rebeldes na Régio V, Picenum, segundo Plutarco. No entanto, Appiano afirma que o primeiro embate ocorreu na Régio IV, Samnium. Ambas as regiões podem ser identificadas neste mapa Wikipedia. Independentemente das divergências entre os dois grandes historiadores, o fato é que Crasso, com manobras precisas e alguns combates de não grande relevância, forçou os escravos a abandonarem a marcha para o norte, empurrando-os exatamente para onde ele queria. O sul da península, mais exatamente para o funil da Brúcio, hoje Calábria, onde a geografia joga a favor de quem tem recursos e engenharia, e contra quem precisa de espaço para se movimentar. Vamos então agora descer da Campânia para o extremo sul da Itália, onde o destino de Roma seria decidido no sangue e no fogo. O lugar para o confronto final entre o homem que queria ser livre e o homem que queria ser dono de tudo estava pronto. Março de 71 a.C. O palco estava montado. Não era um campo de batalha tradicional, mas uma armadilha, uma jaula romana, à ponta da península italiana, no Brúcio. O Brúcio, Brutium, em latim, era a região que hoje conhecemos como a Calábria, a ponta da bota da península italiana. Na antiguidade, era uma terra de contrastes violentos.
montanhas densamente florestadas, como a Sila, que mergulhavam abruptamente em um mar dominado por antigas colônias gregas. Os habitantes originais, os brútios, eram conhecidos por serem um povo montanhês, rudes e extremamente belicosos. Para os romanos, o nome tinha um peso pejorativo. Dizia-se que o termo vinha de uma palavra que significava escravos fugitivos ou rebeldes, pois os brútios teriam sido pastores que se revoltaram contra seus mestres lucanos. Roma nutria um desprezo especial por essa região, ao contrário de hoje, que é considerada uma das regiões mais lindas do inteiro sul italiano. Durante a Segunda Guerra Púnica, os brútios foram os primeiros a se aliar a Aníbal contra Roma, logo após a Batalha de Canas. Como punição, após o fim da guerra, foram declarados indignos de servir nas legiões e rebaixados ao status de servos públicos e mensageiros. Para Roma, Brútio não era apenas um lugar desprezível, mas uma armadilha geográfica. Foi para lá que Espartaco e seu exército de 40, 50 mil almas foram empurrados por Crasso. É uma península estreita, cercada por mar por quase todos os lados. Crasso, com seu pragmatismo impiedoso, viu ali a chance de encerrar a guerra não com uma batalha, mas com engenharia. Ele ordenou a construção de uma muralha de 60 quilômetros, o Fosso de Crasso, que atravessava o Istmo, isolando Espartaco na ponta sul do Brútio. Lá, entre as florestas impenetráveis e o mar que, sem embarcação nenhuma, não podiam atravessar, os homens que desafiaram Roma viram-se encurralados. O Brútio, que outrora acolhera os exércitos de Aníbal, tornava-se agora a antecâmara do destino final de Espartaco. E ali, Marco Licínio Crasso, o homem que possuía metade de Roma, o banqueiro que lucrava com incêndios e miséria, havia feito o que nenhum general patrício conseguiu: enjaular o mito. Crasso não confiava apenas no aço. Ele confiava na disciplina do terror. Após a derrota das legiões anteriores, ele resgatou a decimatio, o castigo arcaico da covardia e da incompetência, onde 1 em cada 10 soldados era espancado até a morte pelos próprios companheiros. Suas tropas agora estavam com medo, mas não do inimigo. Esse exército furioso, ele ergueu um muro, uma cicatriz de 60 quilômetros de costa a costa, isolando os escravos no dedo da bota italiana. Espartaco e seus soldados estavam totalmente encurralados. Ele tentou o mar, mas os piratas cilícios, comprados pelo ouro de Crasso, pegaram o pagamento e desapareceram no horizonte, deixando os rebeldes na praia. Então, sob uma nevasca implacável, o Trácio recorreu à astúcia macabra para atravessar o fosso de Crasso. Os rebeldes usaram tudo o que tinham: terra, madeira e os cadáveres de seus próprios mortos e animais, criando uma ponte de carne e gelo sob a escuridão. Eles conseguiram, escaparam dessa jaula, mas apenas para correr em direção ao inevitável. A horda rebelde,
exausta e em farrapos, chegou às margens do rio Cilários. Atrás deles, Crasso. À frente, o destino. Crasso sabia que Pompeu, o jovem açougueiro, estava voltando da Hispânia para roubar-lhe justamente a glória da vitória. O tempo era um luxo que ninguém possuía, e Crasso, portanto, acelerou as operações. Antes do choque final, Espartaco realizou um gesto que silenciou o exército. Mandou trazer seu cavalo de guerra. Diante de milhares de homens que o viam como um deus, ele desembainhou a espada e degolou o animal. O sangue quente manchou a terra. Enquanto seu lindo animal relinchava, Espartaco disse aos seus homens: Se vencermos, teremos os melhores cavalos dos romanos. Se perdermos, eu não precisarei mais de um. Foi o ritual definitivo. Afinal, ele não era um general que observaria a batalha do alto de uma colina. Ele era um homem que queimava as pontes atrás de si. E o ataque começou não por ordem, mas por um impulso elétrico. Pastores, mineiros e gladiadores, armados e pedaços de armaduras romanas saqueadas, chocaram-se contra a muralha de escudos de Crasso. Espartaco percebeu que a batalha estava perdida e que suas linhas estavam quebrando. Em um ato de desespero heróico final, ele tentou ir na direção de Crasso e Plutarco nos explica a cena dessa forma. Lutando para chegar até o próprio Crasso, através de uma chuva de dardos e soldados que caíam, Espartaco não o alcançou, mas ele abateu 2 centuriões que o atacaram juntos. Finalmente, quando todos os que estavam ao seu redor fugiram, ele permaneceu em seu lugar, e cercado por um grande número de inimigos, morreu defendendo-se até o fim. O som não era de uma verdadeira batalha. Era mais para um enorme matadouro. Para não deixar dúvidas em ninguém, vamos agora utilizar este mapa para fazer um breve resumo dos últimos instantes. As setas azuis são os escravos, as vermelhas, dos 2 exércitos romanos. Espartaco e seus homens, percebendo que os piratas cilícios pegaram o dinheiro deles e foram embora, tinham como única possibilidade a de voltar para o norte, na direção do fosso de Crasso, o muro longo 60 quilômetros. Conseguiram, de alguma forma, ultrapassá-lo. No ponto 1, teve um primeiro embate contra as legiões de Crasso e os escravos perderam aproximadamente 12.000 homens. Mas, mesmo assim, conseguiram continuar na direção norte. Só que souberam que daí estava chegando o exército de Pompeu e reforço ao próprio Crasso. No ponto X, um grupo de 5.000 escravos se afastou do resto do exército de Espartaco, decidindo de subir sempre para o norte, desviando para a Lucânia, ao invés de prosseguir na direção da Campania, tentando dessa forma evitar Pompeu. Mas a tentativa resultou em um fracasso total. A direção escolhida não deu certo e foram interceptados no ponto 2 pelos soldados de Pompeu. Todos eles foram rapidamente capturados e, sob a ordem do cruel general romano, todos mortos. No entanto, de Brundisium, hoje Brindisi, famoso porto da Apulia que os romanos utilizavam pelas incursões na Grécia ou no Oriente, chegou de volta da Ásia Menor o cônsul Lúculo para apoiar Pompeu, mas ele não sabia que a guerra já tinha chegado ao fim. Espartaco, do seu lado, com seus homens que estavam exaustos, enfraquecidos,
famintos, com o número deles que tinha caído pela metade. Era ciente que a luta estava chegando ao fim. Mesmo assim, conseguiu chegar até o rio Silarus e aí decidiu por uma escolha desesperada: enfrentar de cara e com força total o exército de Crasso no ponto 3. Espartaco sabia perfeitamente que não marchava apenas para uma batalha, mas para o encontro definitivo com a história. O que restava agora não era mais o caminho para a liberdade, mas o último e sangrento ato de uma tragédia que terminaria no ferro das espadas romanas e na madeira das cruzes. No meio do caos, Espartaco tornou-se um espectro de morte. Ele não queria a vitória tática. Ele queria o rosto de Crasso. Ele queria matar o sistema financeiro de Roma na figura de seu maior expoente. Plutarco nos conta que ele cortou o caminho através de fileiras cerradas, matando 2 centuriões com golpes brutais. Mas Crasso, o calculista, estava protegido por uma floresta de lanças. Espartaco foi atingido por um dardo na coxa. Caiu de joelhos. Mas, como um leão ferido, ele continuou a lutar de joelhos, usando seu escudo como barreira e sua espada como extensão de seu ódio, até que a gigantesca maré de aço romano o engoliu. Ele não morreu como um homem qualquer. Ele se dissolveu na história, tornando-se o pesadelo eterno de cada senhor de escravos em Roma. A vitória pertenceu a Crasso, mas o horror, esse foi de todos. 6.000 homens pregados em cruzes ao longo da Via Ápia. Disse que o corpo de Espartaco nunca foi encontrado, que sumiu no caos do sangue. Mas sejamos realistas. É quase certo que ele foi identificado entre os mortos. O problema é que Roma não podia permitir a existência de um mártir. Reconhecer o seu cadáver significava dar um fim humano a um pesadelo que o Senado preferia que fosse esquecido pelo tempo. Por isso, corpo e nome foram sumariamente cancelados, uma damnatio aplicada a um escravo, algo de inédito para Roma. Até aquele momento, a lógica romana era muito clara. O escravo era uma res, uma coisa, uma propriedade sem rosto jurídico. Aplicar mecanismos formais de apagamento como a damnatio memoriae ou abolitio nominis a um escravo seria, teoricamente, um contrassenso, pois você não apaga quem nunca existiu oficialmente para o Estado. No entanto, com Espartaco, Roma foi obrigada a criar uma exceção perversa. Mas a história da humanidade é, em grande parte, feita desses silêncios planejados. E a esposa de Espartaco? A história perde o rastro dela durante a guerra. Não há um relato específico sobre sua morte. Aliás, como de seu marido também, nem o nome sabemos. O consenso histórico é que provavelmente permaneceu ao lado de Espartaco durante toda a Terceira Guerra Servil e, muito possivelmente, morreu no campo de batalha final em 71 a.C., junto com a maioria dos rebeldes. Ou talvez foi capturada e executada, ou, na menos pior das hipóteses, escravizada novamente pelos romanos. Crasso não queria apenas punir. Ele queria decorar a paisagem com medo.
De Capua a Roma, ao longo da Via Ápia, ele ergueu 6.000 cruzes. Por 200 quilômetros, quem viajava para a capital passava por um corredor bens agonizantes, cujos gritos cessavam apenas quando os abutres chegavam. Era a mensagem de Crasso. O ouro e o ferro sempre vencem a esperança. Embora a maioria dos escravos tenha morrido em batalha, cerca de 6.000 sobreviventes foram capturados por Crasso, que os matou todos por crucificação na estrada entre Capua e Roma, a famosa Via Ápia. O que está passando agora em sobreimpressão é um trecho dela nos dias de hoje, a poucos quilômetros fora de Roma, descendo em direção sul no sentido de Capua, na Campania. A rebelião foi esmagada por Crasso, mas, no entanto, as legiões de Pompeu, que nunca enfrentaram o inimigo diretamente, chegando do norte, bloquearam uma grande tentativa de fuga e conseguiram capturar 5.000 rebeldes que estavam escapando do embate contra Crasso. Para todos eles, sem piedade nenhuma, o general romano, o açougueiro, ordenou a morte. Por esse motivo, Pompeu enviou rapidamente uma mensagem ao Senado romano, afirmando que, embora Crasso tivesse indubitavelmente derrotado os escravos em batalha, ele, Pompeu, havia arrancado a guerra pela raiz, reivindicando assim grande parte do crédito, o direito a um triunfo e conquistando automaticamente a inimizade de Crasso. A guerra, portanto, causou um rompimento nas relações pessoais entre os dois generais. Eles se reconciliaram 11 anos depois, quando formaram o primeiro triunvirato com Caio Júlio César. Pompeu e Crasso chegam em Roma. O Senado acredita totalmente em Pompeu e o general recebeu um esplêndido triunfo por sua vitória sobre Sertório na Espanha e pela captura e morte dos escravos fugitivos no sul da Península Itálica. Crasso, ironicamente, ao contrário, só conseguiu uma ovação, ou seja, um pequeniníssimo triunfo. É como se fosse uma parte de 100. Pompeu desfila in uma quadriga. O general veste a túnica bordada de Júpiter, roxa e dourada. É aclamado como o salvador da República, como o herói que encerrou a pior guerra servil de sempre. Na verdade, Pompeu mal suou contra os escravos fugitivos e provavelmente nem teria merecido todo aquele triunfo in exclusiva. Só que o marketing da época de Pompeu foi ultra veloz e impecável. Ele rouba a cena no último minuto e ele se torna o herói principal da história. Mas também tinha um motivo extra. Ninguém gostava de Crasso, senadores in primis. Ao contrário de Pompeu, Crasso financiou 6 legiões do próprio bolso, perseguiu os escravos pela metade da península, fez construir a seu custo o muro de quase 60 quilômetros, pagou de seu bolso as embarcações presentes no litoral do Brússio para pegar o dinheiro deles, dos escravos, mas sem acolhê-los. E por fim, quase enfrentou o próprio Espartaco no corpo a corpo. Com tudo isso, como disse, recebe apenas uma ovação, um modesto prêmio de consolação se comparado a um triunfo romano. Ele desfilou a pé vestindo apenas a toga de magistrado e usando uma coroa de murta, uma planta comum, e não de louro. Caminha pelas ruas não como um deus,
mas como se fosse um administrador de um modesto condomínio. Pompeu ganha o mito porque ele derrotou Sertório também, além do apoio vital na guerra servil. Crasso ganha o recibo das despesas e os sorrisos de escárnio dos senadores, que o olham como um simples zelador que acabou de limpar a sujeira da República. Além da antipatia geral que Roma tinha sobre Crasso, no protocolo romano você não ganhava um triunfo por vencer escravos. Escravos não eram considerados inimigos dignos, ou seja, hostis, digni, mas apenas uma propriedade rebelde. Vencer escravos para os romanos era como detetizar uma casa. Então não se ganha desfile por matar baratas. Me perdoem pela comparação bruta e pouco diplomática, chata até, mas para a aristocracia senatorial, o exército rebelde de Espartaco não era um inimigo militar, era um problema de puro saneamento básico. E assim termina a terceira e última das guerras servis, uma série de rebeliões de escravos contra a República Romana, realizadas em diferentes momentos, sem qualquer ligação entre elas, e todas destinadas a terminar em fracasso pelos escravos. Acontece que, ao contrário das duas primeiras, e que exploraremos em documentários futuros, esta terceira guerra servil realmente ameaçou o controle romano da Itália. Mesmo após o fim da guerra, a memória do conflito continuou a influenciar a política romana, pelo menos em parte, nos anos que se seguiram. A terceira revolta servil foi esmagada com uma brutalidade implacável, mas seria um erro acreditar que Roma venceu a partida apenas porque matou todo mundo e empilhou os corpos dos gladiadores na Via Appia. Na verdade, o sacrifício de Espartaco forçou o Estado romano a uma introspeção profunda, a percepção de que a condição servil havia se tornado insuportável e perigosa para a própria sobrevivência da República. O que se seguiu, então, não foi apenas uma calmaria, mas uma verdadeira evolução social. No curto prazo, houve uma humanização pragmática. Homens livres, os libertos, porém sem ocupação fixa, começaram a ser integrados ao trabalho no campo, ocupando funções importantes também, antes restritas apenas aos escravos, só que desta vez com direitos que garantiam uma estabilidade econômica mínima. Ao longo dos decênios e séculos seguintes, sob o olhar de Augusto, Antonino Pio e Marco Aurélio, o direito romano se transformou. Surgiram leis que transformaram o maltrato a escravos idosos, doentes ou debilitados em um crime. Roma venceu no campo de batalha, mas foi forçada a evoluir pela força da necessidade. Esta foi, afinal, a maior característica do gênio romano e da longevidade de seu poder, a capacidade de triunfar pela espada sempre, mas consolidar sua civilização através da adaptação das leis
e do direito. A revolta terminou em sangue, mas plantou as sementes de uma justiça mais humana. A história de Crasso, em tudo isso, é a grande ironia da ambição. O homem que comprou Roma descobriu que a glória militar era o único bem que não aceitava suborno de jeito nenhum. Ele viveu para ver Pompeu levar o crédito pela vitória e morreu, anos depois, em Carras, de forma ignóbil. Diz a lenda que os partos, sabendo de sua ganância lendária, derramaram ouro derretido em sua garganta, transformando sua sede de riqueza em seu último suplício. Mas de tudo isso, nós já falamos amplamente no vídeo específico sobre Crasso que encontra no canal e que deixo o link na descrição para quem não viu e gostaria de assistir. Com a morte de Crasso, o banqueiro da República, e o fim do triunvirato, o equilíbrio entre César e Pompeu ruiu. A República, já ferida pelo ódio dos escravos, desabou sob o peso de ambições que o ouro não podia mais conter. Murorum smole surgit, Roma eterna potestas imperatoris, restitutor orbis, orbis. Mas agora deixamos a poeira da Via Appia e os muros de Crasso. Vamos avançar 3 séculos. Enquanto as areias da história cobrem o sangue de Espartaco e a ambição de Crasso, o mundo romano mergulha in un enorme período de tormenta. Saímos da brutalidade pragmática da República e mergulhamos no caos absoluto de um império que está se despedaçando. No nosso próximo encontro, veremos o que acontece quando o trono de Roma não é ocupado por um herdeiro de linhagem, mas por um soldado forjado no aço das fronteiras e no calor das batalhas. Quando o horizonte parecia definitivamente escurecer, surge nas fileiras da Ilíria um homem de ferro, Aureliano. Ele não apenas governou, ele costurou de volta sob a luz de um único sol e pedaço por pedaço um império que sangrava por 1000 feridas. Preparem-se para conhecer o homem que as legiões o chamavam de Manus ad Ferrum antes e o Senado, Restitutor Orbis depois, ou seja, o restaurador do mundo. Ele representou o sol que voltou a se levantar quando todos acreditavam ser o crepúsculo. Se Crasso provou que o ouro comprava o poder, Aureliano provará que uma excelente administração militar pode reconstruir o que parecia perdido para sempre. Não perca a próxima etapa desta nossa viagem. Deixe seu comentário e, por favor, dê o like se gostaram desta narração sobre a luta épica de Crassus contra Spartacus. Mas, se algo não agradou, não hesitam em comentar também. O debate é a alma da história, sempre. Inscreva-se no canal, ative o sininho, fiquem em paz. Nos encontramos diante das novas e inexpugnáveis muralhas de Roma, sob o olhar atento de César, Lúcius, Domitius, Aurelianus, Augustus e ad maiora semper.